Queridos amigos, boa tarde. Que nossas primeiras palavras sejam de gratidão, de louvor a Deus, nosso Pai, agradecendo também à Federação Espírita da Paraíba, na figura de seu presidente, Marco Lima, e meu grande companheiro, amigo e irmão, Rossandro Kingsley, pelo convite carinhoso. No primeiro capítulo do livro Boa Nova, nós encontramos a figura de Anã, curiosa com relação a Jesus. Ele olha para Jesus e pergunta: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus na terra. Reino de Deus, que pensas tu venha a ser isto? Esse reino é a obra divina no coração das criaturas. Em um outro momento, Jesus ainda falaria sobre o reino de Deus em diálogo com Zebedeu, explicando que são do seu reino a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de Deus. Eu acredito que nós que aqui estamos na tarde de hoje, no início de mais um ano, estamos todos aqui porque estamos buscando a implementação deste reino de Deus portas adentro de nossos corações. E é interessante porque em a conclusão de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos dizer que para aqueles que estudam a doutrina espírita, para além dos fenômenos da mediunidade, há 3 efeitos resultantes deste estudo. O primeiro dele, nós nos tornamos pessoas mais indulgentes para com as faltas alheias. A seguir, Kardec nos diz do desenvolvimento de um senso de religiosidade. Nós nos reconectamos com as criaturas e nos reconectamos também com Deus. Mas, para além disso, diz Allan Kardec, o estudo da doutrina espírita nos dá a resignação diante as vicissitudes da vida corporal. E assim o faz porque permite que a criatura saia do vale, digamos assim, onde ela vive, e perceba a vida de uma perspectiva mais alta, de uma perspectiva mais ampla. E o codificador diz que essa perspectiva faz com que a vida na Terra perca 3/4 da sua importância. Mas quando Jesus fala das características do reino e fala da resignação, vejamos que ele diz, não é de qualquer resignação. Ele nos fala da resignação suprema à vontade de Deus, significando dizer que para aceitar a vontade de Deus nessa intensidade, digamos assim, é necessário que nós tenhamos também com Ele uma relação de profunda intimidade e, acima de tudo, uma relação de profunda confiança. Então, vamos olhar o que é resignar-se. O dicionário nos diz que resignar-se é aceitar pacientemente aquilo que a vida apresenta, aquilo que a vida nos traz, conformar-se, sujeitar-se, submeter-se à vontade de Deus. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a resignação no item junto com a obediência. E os Espíritos vão nos dizer então que são 2 virtudes ativas, companheiras da doçura. Então o homem resignado e obediente às leis de Deus é um homem dócil. E quem somos nós? No capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que o denominador comum entre as criaturas que habitam os mundos de expiação e provas no universo é exatamente a rebeldia à vontade de Deus. Então, nós precisamos entender o que significa essa resignação, como nos tornarmos mais obedientes para sermos mais dóceis
a vontade de Deus. E no mesmo capítulo de O Evangelho, os Espíritos nos dirão que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, quanto mais nós entendemos dentro das nossas limitações as leis de Deus e tudo que foi falado hoje aqui para a gente, como que as leis são postas para nos auxiliar, o universo conspira a nosso favor, a favor da nossa harmonia. Quanto mais nós entendemos isso, nós nos tornamos obedientes. Como a criança, a princípio desobediente, mas quando ela percebe que o pai tem razão, ao menos em algumas coisas, ela se torna mais dócil e mais obediente ao pai. Mas também diz o Evangelho que a resignação é o consentimento do coração. Então, é aquele momento onde a gente, não entendendo, a gente se entrega pelas vias do afeto. Pensemos numa criança pequenina de 1 ano e meio e 2 anos, na beira de uma piscina. O pai está dentro da água. Olha para a criança, estende os braços e diz: vem, meu filho, pula, papai te segura. E a criança tem medo. Cognitivamente, ela não entende que aquele pai é forte, que a piscina é rasa, que não há chance alguma dela se afogar. Mas ela, pelas vias do afeto, da confiança, de perceber que aquele pai cuida dela, ela se entrega, ela se joga nos braços do pai. Como nós podemos, então, atingir esse estado de resignação? Que elementos a doutrina espírita nos oferece para que sejamos mais obedientes e com menos receio nos entreguemos às diretrizes divinas? É preciso resgatarmos brevemente a ideia de Deus, que já vimos falando aqui no transcorrer do dia. Porque estudamos, sabemos de cor, falar, por exemplo, dos atributos da divindade. Mas é preciso mais do que isso. É preciso que nós tragamos esse conhecimento para a nossa vivência diária. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que Deus é a inteligência suprema do universo, é a infinita bondade, a infinita justiça, será que nós sentimos essas verdades no nosso dia a dia? Eu não sei vocês, mas eu tenho muitos momentos em que, como Haroldo falava também, eu converso com Deus e às vezes digo assim para Ele: Senhor, com todo respeito, vamos conversar sobre esse plano de vida. Me permita apresentar uma contraproposta. Um plano B, um plano C. Ou então há aqueles momentos em que a gente acorda um pouco mais frágil e lê o jornal e olha as notícias e se pergunta: onde é que está Deus com a sua justiça e com a sua misericórdia? Mas nós não repetimos dentro das salas de estudos que Deus é a inteligência suprema, infinita do universo? Repetimos. Então é preciso que nesses momentos de mais fragilidade nós façamos um esforço de trazer esses conhecimentos cognitivos para o nosso sentimento, para sentir que, apesar de não entender exatamente o plano de Deus, não há dúvidas, é o melhor plano para cada um de nós. E que, apesar de nos faltar a percepção da justiça, porque vivemos no fundo do vale, se subíssemos, se nos elevássemos, veríamos que há um plano maior por trás de todas as coisas, agindo a nosso favor. É importante também lembrarmos da onipresença de Deus, porque nós vivemos a ilusão de uma desconexão que não é real. Nós podemos estar inconscientes da presença de Deus, mas nunca desconectados dele. Porque Deus está na Gênesis, capítulo 3,
está presente em toda parte. O seu pensamento, o seu sentimento se manifestam, são transmitidos através do fluido cósmico universal, onde todos nós estamos imersos. E para além disso, o fluido cósmico universal também está em nós, na nossa composição, no nosso perispírito. Então, como diz Paulo em Atos, em Deus nós nos movemos e existimos. Onde está Deus? Aqui? Ali? Não. Nós estamos em Deus. Mas nem todo esse entendimento é muitas vezes suficiente. Primeiro, entender, perceber e sentir essa inteligência atuando em nossas vidas, sentir que Deus está em nós, não há separação, mas chega uma hora que a nossa inteligência não alcança Deus. E como diz o Berto Roden, ele será sempre, de alguma forma, o grande anônimo, porque o infinito que ele é, jamais caberá nas mentes finitas da criatura humana. Mas chega uma hora que a gente tem que apelar, digamos assim, ou procurar trabalhar então na fé. A fé que a princípio vai se manifestar na condição de medo, a criatura teme a Deus. Mais adiante ela crê em Deus. E mais amadurecida, ela confia em Deus. Então eu pergunto a vocês, vocês confiam em Deus? Se alguém disser que confia, eu perguntaria plenamente, porque quem confiava em Deus plenamente era Jesus. Nós acreditamos em Deus. Jesus, desde menino, falava da sua comunhão com o Pai. Também no livro Boa Nova nós vamos encontrar, por exemplo, Maria em conversa com Isabel. Ela se preocupa sobre o futuro do menino, ela já percebia que Jesus tinha algo de diferente e se preocupava com o seu futuro. E ele percebe a preocupação dela e pergunta a ela: mãe, o que tu queres de mim? Acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Mas nós vivemos o nível da crença. Tem dia que a gente acredita mais, tem dia que a gente acredita menos. Nós somos ainda aqueles filhos que murmuram, usando a linguagem do Evangelho, significando dizer que neste murmúrio, nesta reclamação baixinha, mas constante, há uma insubmissão à vontade de Deus. Nós vivemos na nossa sociedade crises profundas da desconexão e da desconfiança de Deus, as ansiedades patológicas, as fobias, a depressão, que a nível espiritual ainda representa a não aceitação da criatura ao plano delineado pela inteligência suprema do universo. E Jesus tem uma passagem no livro Boa Nova, onde ele diz assim para Tiago: o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção dos céus, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Será que esses somos nós? Porque nós estamos aqui nos primeiros dias de um ano novo. E se ao final deste ano nós conseguimos voltar com o casamento desfeito, conseguirmos o emprego que perdemos, o nosso filho nascer perfeito, tudo que nós pedirmos a Deus nos foi concedido, nós vamos chegar no final deste ano e vamos dizer: louvado seja Deus que é generoso e bom e toma conta de mim. Não é assim? Mas a pergunta é: será que nós, que abraçamos e estudamos a doutrina espírita, somos capazes de entender,
de reconhecer a amorosidade, o cuidado de Deus para com nós, nos momentos em que a vida não parece triunfar e que nós experimentamos os aparentes fracassos da existência corporal. E a doutrina nos dá ainda mais elementos para ajudar a pensar a questão da resignação, porque ela nos fala, por exemplo, do papel da dor. Naturalmente, nós questionamos a dor, como foi questionado aqui alguns momentos atrás. Mas o Espiritismo nos traz um entendimento da dor singular, porque ele nos diz que todo crescimento requer uma dose saudável de dor. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos e durante algum tempo eles se levantavam no meio da noite e diziam assim para mim: mamãe, minha perna está doendo. Vem fazer uma massagem na minha perna. É dor de crescimento. Crescer dói. Como eu sou fisioterapeuta, deixa eu dar para vocês um exemplo do meu dia a dia. Eu trabalho com pacientes neurológicos e eles vêm para mim porque querem recuperar a força muscular. Então, ou nós mesmos, se quisermos ficar mais fortes, o que nós fazemos? Entramos na academia, não é assim? E fazemos o quê? Levantamos peso. Levantamos peso. Mais peso do que o nosso músculo foi arquitetado para levantar. E aí a gente vai para casa e não consegue se mexer no dia seguinte de tanta dor. Mas a gente quer ficar forte. Aí o que acontece? O corpo, que tem uma inteligência própria, porque Deus está no nosso corpo, ele pensa, esse músculo não está dando conta dessa sobrecarga. Vou reparar as fibras que foram machucadas e vou acrescentar outras fibras para que possam, então, levantar uma sobrecarga. Eu pergunto a vocês, meus queridos amigos, como é que vocês acham que nós vamos crescer moralmente? Então a criatura diz: eu quero ser tão paciente quanto Chico Xavier era. Aí, Deus, que presta atenção na gente, com a sua solicitude, diz assim: então tá. Eu vou mandar uma sobrecarga de pessoas na sua vida para você construir as fibras da paciência. Então, esses que nos testam são instrumentos importantes que nós devemos aceitar com resignação, porque estão fortalecendo a nossa alma. Mas para além das dores de crescimento, nós temos as dores limites, porque Deus, na sua previdência, o que é a previdência divina? Eu tenho 2 filhos, são bem diferentes. Eu olho as suas características e penso, para este, com essas tendências, eu vou criar este universo, que vai ajudar a desenvolver as suas potências e a limitar as suas mais tendências. Para aquele, eu vou criar um universo diferente. Deus nos conhece. Ele cria leis na sua previdência para que nós não nos machuquemos excessivamente. Então, ele coloca no estômago fibras que são capazes de sentir se nós estamos esticando demais as paredes do órgão. Para que a gente não faça o quê? Não coma em demasia. É a dor limite, que acontece tanto no plano físico quanto no plano moral. Mas nós somos assim, difíceis. Então a gente sente a dor no estômago e diz: ah, mas esse brigadeiro está bom demais, mais um. E a gente insiste, apesar da vida estar nos falando através da dor, dos limites. E quando nós desrespeitamos esses limites, com muita frequência e por um tempo muito longo, vêm as dores constrangedoras. Então Deus, que é Pai, no seu cuidado, Ele diz assim: olha, meu filho, você já se machucou muito, e você está machucando muita gente, então eu vou te reter por um tempo.
Vamos fazer uma pausa na sua existência, como se ele tentasse nos proteger de nós mesmos. E na doutrina espírita nós conhecemos essas dores como expiações. Leon Denis resume de forma brilhante o papel da dor quando diz que, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no item A Paciência, diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor vos marcou para a glória nos céus. Então o Espiritismo nos apresenta a dor sobre uma face completamente diferente. Como diz Denis, ela perde o seu aspecto temível. Ela deixa de ser um inimigo monstro terrível de outrora e se torna uma auxiliar no nosso processo de crescimento, no nosso processo de iluminação. Com esses dados agora, eu posso apresentar para vocês a grande chave que a doutrina espírita nos oferece, que se chama exatamente a resignação. Porque também diz o Evangelho que mesmo a dor, as lutas não alcançarão efeitos salutares se a criatura não souber bem compreendê-la, bem suportá-la. Então, muitas vezes a gente acredita, porque a nossa vida está muito difícil, que a gente vai sair daqui direto para nosso lar, que a gente acha que é o melhor lugar que existe no plano espiritual. Mas não basta estar na luta e não basta estar na dor. No capítulo 5 de O Evangelho, os Espíritos dirão: as provações da vida, quando bem suportadas, fazem um homem adiantar-se. Quando bem suportadas. Quanto mais grave for o mal existente, mais energético terá que ser o remédio. E depende do homem, pela sua resignação, pela sua aceitação, tornar proveitoso ou não o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, pois que, de contrário, terá que recomeçar. E eu sugiro que vocês busquem, no estudo da doutrina, perceber quantas vezes, na obra da codificação, os Espíritos martelam na tecla da resignação. Há várias questões no Livro dos Espíritos. Nós não temos tempo para trabalhá-las um pouco mais. Mas, por exemplo, a questão 486 e a questão 976 perguntam basicamente a mesma coisa. Se os espíritos que nos acompanham, se eles se afligem com as nossas dores, com as nossas provas. E a resposta é categórica. Afligem-se com os vossos males quando não os suportais com resignação. Sabem que os sofrimentos são úteis ao nosso progresso, se superados com resignação. Então, para a gente não sair daqui com um tratado de filosofia espírita, vamos pensar nesses minutos finais. O que significa, na vida diária, a vivência da resignação? Primeiro, perceber que as dores são alarmes. Pensem bem, se não houvesse a dor física, a nossa existência corporal terminaria muito rápido. Quando nós temos uma dor de dente, é o nosso corpo dizendo: há uma desarmonia no seu organismo. O que a gente faz? Vai ao médico, vai ao dentista, para cuidar daquele sintoma. Quando nós temos dores na alma, elas nos falam também de desorganizações, de desequilíbrios que precisam ser olhados, que precisam ser cuidados, com atenção, com carinho.
Então a criatura entra no movimento da resignação, entender o alarme e depois buscar entender o que ela precisa aprender com aquela circunstância. E para isso eu sugiro 4 condições: uma consciência desperta, coragem, solidão e interiorização. A consciência desperta porque ninguém gosta de sofrer. Apesar de eu ter adorado a frase de hoje, nós não gostamos do sofrimento, mas precisamos aprender a sofrer com gosto. Então, a consciência desperta lúcida, porque o que a gente faz quando a gente sente dor? A física, a gente busca logo um anestésico. E a moral também. Então, para não sentir dor, a gente trabalha excessivamente, a gente vive nas redes sociais sem se desconectar, a gente come excessivamente, até o trabalho espírita a gente faz em excesso, para não abrir espaço para sentir a dor. Mas quando nós entendemos que ela é uma auxiliar, é preciso abrir espaço na nossa vida e entrar no quarto de que falava Simão Pedro, referência do Evangelho, aquele quarto sozinho, onde a gente entra sozinho na companhia de Deus, para escutá-lo. Com coragem, porque a coragem de olhar-se, de desnudar-se moralmente. E aí Jesus vai dizer assim, então, é exatamente na tempestade que a voz de Deus se manifesta com mais retumbância. E diz aos discípulos: alegrar-nos-emos dos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o coração amoroso de Deus nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. E como é que a gente escuta Deus? E Denis nos ajuda dizendo que a gente escuta Deus através das vias do sentimento. E ele vai dizer que a tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir e sentir 1000 coisas delicadas ou fortes que o homem feliz e o homem vulgar não pode perceber. Então é bem verdade. Porque quando nós estamos na correria do nosso dia a dia, com as nossas mentes ocupadas, os nossos sentimentos, as nossas vivências também são rasas. Mas quando nós abraçamos a dor como auxiliar, entendendo que ela nós fomos eleitos, chegou a nossa hora, Deus disse para nós: meu filho, você está pronto. Eu vou esculpir a tua alma um pouquinho mais para extrair de dentro a beleza que é a própria presença de Deus. Então, é preciso que nós tenhamos essa coragem de fazer esse silêncio, seja no deserto, seja nesse quarto íntimo, nos recolhermos e escutarmos. Quem já sentiu muita dor, muita dor. Eu me lembro que um dia eu sentia muita dor. Eu sou de família espírita, eu cresci espírita. Sempre com uma crença forte em Deus. Mas houve um momento, eu fazia 4 anos de análise, e eu sentia tão sem chão, naquele momento, eu fui correr, e eu corria e chorava. Enquanto eu corria e chorava, eu perguntava: onde está Deus? Foi o único momento na minha vida que eu perguntei: onde está Deus? Mas no dia seguinte eu acordei descobrindo que a dor não me matou. E descobrindo valores e percebendo intuições e descobrindo uma força dentro de mim, que é Deus, que eu não sabia existir. Então, quando a gente tem coragem de estar na dor, ela permite que se abra um mundo diferente para nós. Como diz Leon Denis, coisas delicadas ou fortes que, de contrário, nós não conseguiríamos escutar. E a partir então desse exercício, porque tudo isso é um exercício, não é? Nós vamos devagarinho reconfigurando a figura de Deus. E Ele já não é mais então aquele Pai
que concede, mas o Pai que educa. Já não é mais o Pai que recompensa, mas o Pai que trabalha no aperfeiçoamento das nossas almas. E a gente começa a ter mais vontade de Deus, a ter desejo dessa relação mais íntima, de ter mais confiança, porque essa confiança, essa proximidade com Deus vai nos trazer paz. Quando nós percebemos que o capitão é nosso Pai, que há alguém no controle das nossas existências, Jesus diz: não podemos duvidar da fidelidade do Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca o Espírito. Desde os primeiros dias, ainda não o conhecíamos e Ele já nos amava. Então a gente espera que todo esse conhecimento inspire as nossas almas para sermos mais dóceis. Mas não há dúvida que haverá momentos em que nós titubearemos na nossa fé, ainda pequenina, menor que um grão de mostarda. Como também os discípulos, é uma jornada. Simão Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, em obediência aos desígnios de Deus, em determinado momento pergunta a Jesus: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus diz: como não, Pedro? Em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com o Pai. Mas Pedro diz assim: mas mestre, eu tenho orado com fervor, pedido a Deus a resolução dos problemas da minha vida material, e não sei se Ele me escuta. E Jesus diz então: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e de teus caprichos, é possível que te retires inquieto e desalentado da tua oração. Mas sempre que solicitares a bênção de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Fica a dica para o ano novo. Orar a Deus e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para com a minha vida, para com o meu ano novo? E nós teremos sempre a figura augusta de Jesus como mestre. Não só porque Ele ensinou através de palavras, mas porque Ele deu o exemplo vivo de tudo aquilo que Ele ensinou. Então me permitam dividir com vocês a passagem de Humberto de Campos durante o dia de Calvário. Quando Humberto de Campos diz que Jesus, naquele dia, naqueles momentos, na hora suprema, Ele ensinaria às criaturas a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele, que havia transformado toda a Galileia em uma fonte divina, que se levantara com desassombro contra a hipocrisia do farisaísmo do tempo, que desapontara cambistas no próprio templo de Jerusalém, enérgico, vocal, forte, passa, no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma em maravilhoso silêncio, sem proferir a mais leve acusação. Ele caminha humilde, coroado de espinhos, sustendo na mão uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, sem uma acusação, sem articular uma queixa. E nesse momento, meus queridos, Jesus sai da posição de mestre. Ela passa a ser secundária e Ele assume em totalidade
a posição do filho, resignado, obediente à vontade de Deus. E ele era puro, sem máculas. Nós somos uma obra inacabada, ainda nas mãos de Deus. Teremos, dentro das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas lutas, os nossos momentos naturais de humanidade. Mas lembremos que Pedro, na continuidade daquele diálogo, diz então a Jesus: Senhor, ensina-nos então a orar. E nós terminamos deixando para vocês a oração ensinada por Jesus, na versão doce do Espírito Emmanuel, pedindo que esse momento final seja um momento onde nós possamos escutar as palavras, buscando agora conectar, não com as ideias, mas com o sentimento, porque Deus está aqui, nós estamos em Deus. E por mais que não pareça, tudo está certo. Eu pergunto se é possível abaixar a luz. Para que a gente faça esse momento, se não for, não tem importância. Mas diz então o Espírito Emmanuel: Pai nosso, que estás em toda a parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitais que venhamos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para todo sempre. Que assim seja e que Ele nos abençoe a todos, hoje e sempre. Muita paz.